hora de tirar a poeira do cartão, se arrumar na mesa e aproveitar Black Friday do jeitinho que a gente gosta, comprando livros. Mas não é qualquer livro, você não vai comprar livro por impulso e nem porque o livro é bonito. Nesse vídeo aqui, eu separei 15 livros que vão valer a pena, clássicos, contemporâneos e livros russos, para você não só aproveitar Black Friday da melhor maneira, mas ficar morrendo de vontade de ler esses livros. Então vamos começar com 5 livros clássicos, já começando com Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E aqui, gente, vale lembrar o seguinte: pode ser que você já tenha ouvido falar que o livro Orgulho e Preconceito é chato, porque trata de um bando de gente conversando, de um bando de gente que não trabalha, no caso, nos moldes como a gente conhece o trabalho, e que por isso esses diálogos frívolos, essa vida pacata das pessoas de só pensar no próximo baile, torna o romance muito chato. Ok, isso é um ponto, porém, preste atenção aqui. Quando a gente observa esse cotidiano das pessoas, a gente começa a tirar comportamentos, começa a tirar ideias, conceitos e entender que cada personagem ali está trazendo um aspecto importante que faz parte da história. Por um exemplo, a Mrs. Bennet, que é a mãe da Elizabeth, é uma mulher que só se importa com os status. Se as filhas não casarem, para ela é uma ofensa imensa. E tudo bem que naquela época tinha essa questão de que mulheres precisavam se casar, precisavam constituir família, e que nem sempre isso era feito por amor. Então a Mrs. Bennet vai representar essa questão da sociedade. É a preocupação excessiva do que vão achar da família dela, do que vão achar da herança dela. Já a Elizabeth é esse exemplo de uma mulher inteligente, de uma mulher que sabe conversar, mas também cheia de preconceito. Isso mostra que nem sempre uma pessoa que é extremamente inteligente, ela está imune aos preconceitos. Tanto é que a Elizabeth teve preconceito com o Sr. Darcy justamente porque ele teve uma atitude extremamente orgulhosa. Já, portanto, o Sr. Darcy é aquele homem que é cheio de orgulho, que não se mistura, que acha que, enfim, é melhor do que os outros, mas que vai quebrando a cara conforme Elizabeth vai quebrando a cara também. Então a gente vê essa dissolução e justamente o aprendizado que os dois vão ter. E aqui eu vou trazer um trechinho para vocês. Se as opiniões de Elizabeth se originassem do exemplo dado pela sua própria família, a sua ideia da felicidade conjugal e de conforto doméstico não poderia ser das mais lisonjeiras. Seu pai, cativado pela mocidade, beleza e aparência de bom humor que a juventude em geral confere às mulheres, tinha se casado com uma pessoa de débil compreensão e de ideias estreitas. Muito pouco tempo depois do casamento, esses defeitos haviam extinguido toda a afeição sincera que tinha por ela. O respeito, a estima, a confiança tinham se desvanecido para sempre, e todos os seus anseios de felicidade doméstica foram destruídos. Mas Mr. Bennet não era desses homens que procuravam se consolar das desilusões causadas pelas suas próprias imprevidências, entregando-se a esses prazeres em que os infelizes procuravam a compreensão para suas loucuras e seus vícios. Ele gostava do campo e dos livros. Disso tirava suas principais distrações e, quanto a sua mulher, pouco mais lhe devia do que os divertimentos que o espetáculo da sua ignorância e sua falta de senso lhe tinham proporcionado. Essa não é a espécie de felicidade que os homens em geral desejam encontrar no casamento, mas na falta de outros dons, o verdadeiro filósofo se contentará com os poucos que lhe são dados. Elizabeth, no entanto, nunca fora cega aos defeitos do seu pai como marido. Aquilo sempre lhe doera, mas admirando as suas qualidades e grata pela maneira afetuosa com que a tratava, Elizabeth se esforçava por esquecer o que não podia deixar de perceber e bania dos seus pensamentos as contínuas irregularidades de conduta conjugal que, expondo a sua mãe ao desprezo das suas próprias filhas, era, portanto, altamente repreensível. Mas nunca sentira tão fortemente como agora as desvantagens que devem sofrer os filhos de um casal tão pouco unido, nem compreendera antes tão claramente os males provenientes de uma defeituosa aplicação de talentos. Talentos que, bem empregados, poderiam proteger a respeitabilidade das suas filhas, mesmo se não conseguissem alargar a mentalidade da sua esposa. Veja que nesse trechinho aqui, a gente pode tirar uma reflexão que é atual. Quantas vezes as crianças já presenciaram os pais brigando, os pais se desrespeitando, e quanto que isso impacta na ideia de respeito e família? Uma simples pergunta, uma simples situação que esse trecho aqui pode tirar da gente. E aqui eu sempre falo, Ana, mas você vai muito específico. Cara, eu só tô dando um exemplo do que você pode pensar quando você está lendo. Você vai pensar isso? Você tem que pensar isso quando você está lendo? Não, você não tem. Mas você pode pensar isso depois ou pode simplesmente não pensar e se divertir com essa história que, inclusive, é
excelente. Vamos para o segundo, que é O Retrato de Dorian Gray. É um romance bem curtinho e conta a história de Dorian, que é um rapaz, um jovem belíssimo, que se entrega aos prazeres porque justamente um certo dia um amigo pintou um quadro seu e ele fez um pedido ali meio distraído e acabou que esse quadro ele absorve tudo de ruim. Então todos os prazeres, todas as luxúrias que o Dorian faz, esse quadro absorve e ele continua sempre jovem. Quando ele percebe isso, portanto, ele vai se jogar na gandaia, ele vai fazer o que ele quiser, já que o quadro absorve. Ou seja, toda decadência moral, hedonismo, autocorrupção, o quadro absorve, mas o Dorian fica muito bem. E a gente vai ver nesse trecho aqui. A criação de tais mundos afigurava-se a Dorian Gray como verdadeiro objetivo ou um dos verdadeiros objetivos da vida e na busca de sensações que fossem simultaneamente novas e deliciosas e possuíssem aquele elemento de novidade que é tão essencial ao romanesco, adotava frequentemente certos estilos de pensamento que ele sabia serem estranhos à sua natureza, entregava-se às suas sutis influências e depois de lhe ter realmente apreendido o significado e satisfeito a sua curiosidade intelectual, abandonava-os com aquela singular indiferença que não é incompatível com o temperamento apaixonado e que, de fato, na opinião de certos psicólogos modernos, chega a ser a sua condição. Então, quanto custa para alguém se tornar mais belo? Essa beleza é real ou é um amontoado de vícios e manias que a gente vai acumulando durante algum tempo e que ficam guardadinhas em algum momento aqui, não exatamente em um quadro, e que vão ser expostas não, mas que a gente vai enxergar em algum momento. Então esse livro é maravilhoso, é uma história que inclusive prende a gente, para essa galera que gosta que o livro prenda e tudo mais, enfim, vale a pena. Por outro lado, se você procura um romance que te prenda, Madame Bovary não vai ser um deles, porém vai te entregar uma história extremamente bem escrita e uma história repleta de situações que também a gente vê hoje. Veja só, Madame Bovary vai contar a história da Bovary, da Emma Bovary, que se casou com Charles Bovary. Pô, Ana, mais uma história de casamento? Calma, veja só. A Emma, ela vivia nos anos de 1800. Se você não sabe, para ter um panorama geral, a mulher, ela tinha poucas opções. Ou ela se casava com um cara que fosse sustentar ela, ou ela virava freira, ou provavelmente ela se tornaria criada do irmão. Ela tinha poucas opções. A Emma, portanto, tinha poucas opções e ela teve, no sentido de ela quis se casar com o Charles para justamente ter essa vida. No entanto, quando ela se casou e foi para essa vida pacata, uma vida que você vai receber seu esposo, você vai cuidar do seu esposo e etc. Ela percebeu que não era isso que ela queria. Para completar, o Charles já não era aqueles galãs e principalmente não era daqueles caras altivos. Pelo contrário, o Charles era bem lerdo, o Charles era bem paradão. Tanto é que, algo muito importante, quando o Flaubert ele vai começar a história, como é que ele começa? Ele não começa pela Emma, ele não começa pela mulher adúltera, ele vai começar justamente pelo Charles. Então basicamente era um menino envergonhado, era um calouro, tinha um chapéu, né? Na verdade era um chapéu horripilante e tinha um cabelo também muito feio, ou seja, era um menino que sofria bullying ali. Enfim, é uma história que vale a pena ler, a construção da Emma pelo Flaubert é bem interessante, não faz com que a gente tenha pena dela e vale a pena a gente perceber os elementos que o próprio Flaubert colocou ali para a gente entender o tédio da burguesia, entender até mesmo sobre quais eram os pensamentos da burguesia naquele momento e por que que então a Emma cometeu isso também. Aí tem até uma comparação entre a Emma e a Ana Karenina que vale a pena fazer também. Então eu recomendo fortemente esse livro. Outro livro que eu recomendo é A Metamorfose. Para quem não conhece, A Metamorfose conta a história de um caixeiro viajante que um certo dia acorda metamorfoseado em um inseto. E para você que gosta de se perguntar, poxa Ana, mas como é que ele virou um inseto? Bom, essa pergunta não interessa. O que interessa é observar como que as relações familiares, pessoais, como a relação com o trabalho dele ficou depois que descobriram que ele se tornou esse inseto grotesco, esse inseto nojento e que a família que outrora era sustentada por ele, que amava ele, que enfim convivia com ele, acabou se afastando e não só se afastando como também o repelindo. O chefe é um dos primeiros a chegar na casa dele para perguntar se ele tá bem? Não, para perguntar por que ele faltou ao trabalho. Quando o chefe se dá conta que o Gregor se transformou nesse inseto, ele vai embora porque ele sabe que ali
não serve mais. O Gregor não serve mais para trabalhar. E o pilar do Gregor que se vê cada vez mais isolado dentro de um quarto com suas coisas sendo retiradas cada vez mais. É uma perda de identidade, podemos dizer assim. Vale a pena ler esse clássico por dois motivos. Um, porque é uma história curtinha, então se você não tem costume de ler clássicos, vale a pena. E segundo, porque traz diversos elementos os quais podem te fazer pensar não só na vida do Gregor, como também na sua própria vida. Quinta recomendação é uma recomendação para quem não tem dinheiro ou não pode gastar dinheiro na Black Friday e quer conhecer as obras de Machado de Assis. A gente tem muita coisa em domínio público, a gente tem muita coisa no site oficial de Machado de Assis. Vou deixar os dois links aqui na descrição e você pode conhecer as obras deles, os contos, as poesias, as crônicas. Então tem muita coisa legal que você pode conhecer sem necessariamente gastar dinheiro. Aqui vai mais uma recomendação bônus, que é o livro das Mil e Uma Noites. Eu tenho aqui o box completo, são 5 volumes, mas você pode ir comprando aos pouquinhos. Se eu pudesse recomendar um box, considerando que as histórias são independentes, ou seja, você pode comprar cada livro separado, que foi o que eu fiz, eu recomendaria você comprar o livro que tem a história de Aladim, porque é uma história muito interessante e que mostra alguns aspectos que, por um exemplo, a Disney adaptou, e tudo certo, é uma adaptação, mas que as histórias originais guardam particularidades, inclusive são histórias muito mais explícitas, são muito mais perigosas do que o que a gente vê no comum na Disney. No caso de Aladim, como eu estava falando, para começar, a história se passa na China. Então Aladim é um filho de um alfaiate oriental e que ele basicamente é um vagabundo, como também a gente vê na história da Disney. Se você não conhece a história das Mil e Uma Noites, tudo começou quando um rei descobre que está sendo traído e ele sai pelo mundo se perguntando se existe alguém mais triste do que ele. Ele descobre que não tem. Quando ele volta para o reino dele, ele decide que toda noite ele vai se casar com a mulher e na manhã seguinte ele vai matar essa mulher. E aí a Sherazade é filha de um vizir, se eu não me engano. E aí ela fala assim, meu pai, eu preciso parar. E aí o pai, enfim, fica desesperado, mas confia na habilidade da filha. Então a filha vai lá e se casa com o rei. E toda noite ela começa a contar uma história, para no ápice da história, e aí fala, na outra noite eu te conto o restante. E essas histórias não só vão acalmando o rei no sentido de ele parar com esse ímpeto de matar as mulheres, mas também vai educando. Então existe uma forma oral de educação da Sherazade, ao mesmo tempo também que ela o entretém com as histórias. E aqui eu vou ler a 50ª noite, que é a primeira noite do livro que tem o Aladim. Vamos lá. 50ª noite, Aladim e a Lâmpada Mágica. Disse Dinazar, se você não estiver dormindo, maninha, conte-nos uma de suas belas histórias para atravessarmos o serão desta noite. Disse o rei, e que seja a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Sherazade respondeu, com muito gosto e honra. Eu tive a notícia, rei do tempo, de que vivia em uma certa cidade da China um alfaiate pobre cujo filho, chamado Aladim, era vagabundo e rebelde desde bem pequeno. Quando completou 10 anos, o pai quis ensinar-lhe um ofício, mas devido à pobreza que o impedia de investir nisso ou de fazê-lo estudar ou tornar-se aprendiz, levou a sua loja para ensinar-lhe o próprio ofício, a alfaiataria. Porém, desobediente e já acostumado a brincar com os moleques do bairro, Aladim nunca permanecia o dia inteiro na loja, mas esperava que o pai saísse por uma necessidade qualquer ou para visitar algum freguês e se escafedia imediatamente, correndo aos jardins para ficar com os demais jovens vagabundos como ele. Assim era sua situação. Tanto desobedecia a família sem aprender ofício algum, que o seu pai, amargurado e triste pela rebeldia do filho, adoeceu e morreu, mas nem por isso Aladim mudou a conduta. Ante a morte do marido e a rebeldia do filho, bem como a sua inutilidade para o que quer que fosse, a mulher vendeu a loja e todos os bens que possuía, pondo-se a fiar algodão a fim de sustentar a si, bem como ao filho vagabundo com o próprio trabalho. Ao se ver livre da pressão do pai, Aladim se tornou ainda mais vagabundo e rebelde, não indo para casa senão à hora das refeições, enquanto sua pobre mãe o sustentava com o trabalho de fiar. E assim foi até completar 15 anos de idade. E Aurora cansou Sherazade, que interrompeu as suas agradáveis histórias. E agora vamos falar de 5 livros da literatura russa, e eu não poderia não começar com Crime e Castigo de Dostoiévski, que é um clássico da literatura russa. Ana, não conheço Dostoiévski, não conheço Crime e Castigo. Beleza, não tem problema nenhum. Isso não é um crime, não é um pecado capital, nem nada do tipo. Vou te contar sobre o que é Crime e Castigo. Crime e Castigo conta a história de um jovem chamado Raskolnikov que comete um crime com a brilhante ideia de que pessoas extraordinárias podem cometer crimes para que
exista um bem maior na sociedade. Só que na prática, o que ele percebe é que ele não consegue conviver com o próprio ato, cheio de culpa, cheio de remorso. E a culpa aqui não é só um sentimento, ela acompanha o Raskolnikov, a gente entra na mente dele, e por isso que o livro pode ser levemente complicado se você não está tão acostumado com esse fluxo de pensamentos. Tanto é que na primeira vez que eu li, eu estava lá na faculdade, quando eu li, eu vi o fluxo de pensamento do Raskolnikov, eu falei, cara, eu não tô entendendo. Eu tive que voltar para saber que ele estava pensando, porque era um pensamento tão frenético, tão rápido, que você às vezes não entende se é só na cabeça dele ou se está acontecendo de verdade. O mais interessante aqui é a construção do personagem do Raskolnikov e da Sonia. Agora, se você quer um livro mais tranquilo, você tem que ir para Primeiro Amor do Turgenev, que basicamente conta a história do primeiro amor de um homem. E aí ele, mais velho, narrando já com seus, sei lá, com seus 40 e poucos anos, vai narrar essa experiência que foi viver um verão e o seu primeiro amor na sua casa de campo. Só que aqui sim uma paixão intensa, mas profundamente desigual e completamente cheia de pontos cegos. Conforme a gente vai acompanhando a história, a gente vai ver um menino cheio de sonhos, cheio de vontades, mas incapaz de enxergar um palmo à sua frente. Esse jovem vai observar a moça com tanto encanto, com um olhar tão apaixonado que ele não vê os defeitos dessa moça. Não é uma história triste no sentido dramático, eu diria que é uma história nostálgica de quando um menino inocente perde a inocência, quando há aquele estalo de é assim que o mundo funciona. A minha terceira recomendação é A Morte de Ivan Ilitch, que assim como o Primeiro Amor, se você quer começar na literatura russa, com livros que pedem menos fôlego, essas opções são excelentes. Tolstói vai pegar a vida de um homem que parece ideal, então ele tem uma carreira sólida, ele é uma pessoa querida na sociedade, mas que há um vazio imenso por dentro. Ivan Ilitch não é um vilão, é um homem que viu a sua força e a sua consciência se esvaírem aos poucos e começou, através disso, através dessa fraqueza, a refletir toda a sua vida. O que ele percebeu foi que ele encheu a vida dele de rotinas, aparências e formalidades. Todo aquele amor familiar, toda parte da sua família, ele deixou de lado por muitos anos. Ou seja, quando a doença chegou, ele percebeu que ele viveu a vida em piloto automático e precisou uma doença chegar para que ele tivesse o estalo de caramba. O que eu fiz com a minha vida? A quarta recomendação é Almas Mortas do Gogol, e aqui nós temos Tchitchkov com uma ideia genial. Comprar os registros de servos já mortos para utilizar como ferramenta financeira e social. Ele vai oferecendo dinheiro a proprietários, latifundiários russos que por ganância, por necessidade, enfim, por qualquer motivo supérfluo, resolve vender esses registros de pessoas que já morreram. Em Almas Mortas nós temos uma sátira completa da vaidade, da corrupção e da preguiça da sociedade. E apesar de alguns momentos a gente rir, mas é um rir que dá vontade de chorar, porque é verdade. É verdade isso que acontece. Por mais absurda que seja a atitude do Tchitchkov, quantas vezes a gente já viu absurdos acontecerem na nossa justiça? Quantas vezes a gente já viu, inclusive, o dinheiro público sendo gasto com coisas supérfluas e a gente vê na televisão e não acredita. Mas as coisas continuam acontecendo, o absurdo continua acontecendo porque normalizaram. Então ali as pessoas estão vendendo almas mortas porque já se tornou algo normal. A pessoa acha absurdo naquele momento, mas a lábia, a conversa do Tchitchkov as convence de que aquilo ali é normal. E a quinta recomendação é Noites Brancas de Dostoiévski. Aqui nós temos a história de um jovem solitário que vê em uma determinada noite, na verdade a gente vai ver que são 4 noites, a possibilidade de mudar de vida. Então ele enxerga naquela mulher que ele conhece a possibilidade de ter afeto, de ter uma vida diferente e acaba se apaixonando por ela. E aqui eu acredito que o legal, assim, entre aspas, né, do livro é aquilo que não acontece. São as expectativas. Então esse jovem, ele cria expectativa, muitas expectativas de ficar com essa moça. Em determinados momentos há aquele diálogo e etc, mas que as coisas de fato não acontecem. E assim, você fala assim, nossa Ana, mas você contou o final. Mas o que interessa aqui é o meio do livro, é como que essas coisas acontecem, não exatamente o que. Então é por isso que às vezes eu digo que o spoiler não importa, porque eu não te contei como acontece, e sim o que é que acontece. E em várias histórias as coisas acontecem. Então existe um cara que se apaixona por uma mulher e se separa da mulher, ou existe um cara que matou o outro e aí vai atrás de vingança. Tudo isso são histórias que acontecem o tempo inteiro, por exemplo, em filmes. Mas como isso acontece? Aí pode ser uma história de samurai, aí pode ser uma história em quadrinho, aí pode ser um filme de ação, pode ser um filme de drama, enfim, depende muito da visão
do diretor, da visão do roteirista, e aqui também da visão do autor. E para finalizar, vou trazer um trechinho aqui para vocês. Era uma noite prodigiosa, uma dessas noites que talvez só vejamos quando somos novos, querido leitor. Estava um céu tão fundo e tão claro que ao olhá-lo uma pessoa era forçosamente levada a perguntar se seria possível que debaixo de um céu daqueles pudesse viver criaturas más e tenebrosas. Questão esta que, para dizer a verdade, só é costume levantar-se quando somos novos, mesmo muito novos, querido leitor. Prover a Deus que pudesses reviver com frequência essa idade na vossa alma. Enquanto ia pensando assim, várias pessoas, é claro que acabava por recordar-me involuntariamente do panegírico que a mim própria eu tinha tecido nesses tempos. E a minha recomendação bônus é Ana Karenina, do Tolstói. Aqui vocês já me viram falar diversas vezes desse livro, é um dos livros favoritos da minha vida inteira, e conta a história da Ana, sim, conta a história da Ana, mas conta a história sobretudo de famílias. Então o Tolstói, ele quer falar sobre família, e para ele falar sobre família, ele vai falar sobre relações familiares, tanto as construções, como é o caso, por exemplo, do Liev, quanto também as destruições, que é o caso da Ana e também do Stephen. Vale a pena ler, porque além da história, o Tolstói, ele traz conhecimento da Rússia naquele momento. Então a relação entre terra e servo, que de certa forma a gente também chega a ver em Almas Mortas, quando a gente analisa de que os servos, eles não pertencem necessariamente ao proprietário, e sim à terra, né? Então vale a pena conferir. E o outro livro também, eu diria que é Enfermaria número 6 e Outros Contos. Acho que o conto da enfermaria é excelente, cara. É um conto que, poxa, você lê e você sente, sabe quando você lê uma história e você parece que tá vivendo aquela história mesmo, você sai dali do seu sofá, da sua cadeira e tá vivendo aquela história? Bom, é isso que Enfermaria número 6 e Ana Karenina fazem com maestria. Agora vamos para os 5 livros de literatura contemporânea. Eu já vou começar com um livro que eu já falei aqui algumas vezes, mas reitero, vale muito a pena, que é Uma Negra Comédia, do Fábio Gonçalves. Aqui a gente entra no cenário da favela, sim, a gente entra no cenário de um menino pobre que está procurando se entender, que vive ali nos anos 2000 com toda aquela influência também, mas que não apela para o clichê, não apela para gírias e etc. Então traz um livro extremamente sensível, extremamente poético, que mistura um pouco desse erudito sem necessariamente deixar a escrita ou o entendimento difícil. Então um livro muito gostoso de ler, é um livro extremamente profundo no sentido de a gente conhecer o Juninho, as suas dificuldades, a gente vê que ali teve um apelo muito mais para trazer você para a história do que algo moralizante. Então vale super a pena. Para mim foi um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. A segunda recomendação foi uma grata surpresa. Para mim foi um dos livros mais surpreendentes que eu li esse ano. Se chama Vale o que está Escrito, do Dan. Tá? É um livro que está lá disponível no Kindle Unlimited, então se você tiver, você pode ler de graça, porque você está pagando assinatura. E para quem não conhece, a história é sobre um cara que ele tem uma cafeteria, mas ele não quer ter essa cafeteria, ele só tem essa cafeteria porque era um negócio dele e da mulher, só que a mulher dele passou no concurso público e agora ele tem que cuidar da cafeteria. Não é o que ele quer fazer, ele gosta de escrever e tudo acontece da melhor forma para que ele consiga voltar a este ofício. Um certo dia, ele abre a cafeteria dele e passa na porta da cafeteria um cara que deveria estar morto, que todo mundo, inclusive, acha que está morto. E a partir desse incidente excitante, a gente vai entrar na memória dele, entrar na infância dele para conhecer não só o próprio narrador, como também essa pessoa misteriosa que está em volta de diversos boatos, folclores e etc. Então é uma história bem instigante, é uma história que é aquela história gostosa de ler, né? Então ela não exige muito de você, mas te entrega uma boa história, que é aquele livro que você senta e do nada você já tá na metade do livro e não entende o porquê. Então vale super a pena pra gente até mesmo apreciar a literatura contemporânea, conhecer novos autores. Então tá aqui uma recomendação. E a minha terceira recomendação é completamente enviesada, é um autor que eu gosto muito, um dos autores inclusive favoritos da vida também. É um autor que eu comecei a ler literatura levado a sério mesmo, sabe? Minha tia me deu um livro chamado A Sombra do Vento, que foi o primeiro livro que eu li dele, dessa saga que a gente chama de Cemitério dos Livros Esquecidos, e conta uma história muito interessante. A gente tem um personagem chamado Daniel, e aí quando o Daniel completa, se eu não me engano, 11 anos, o pai dele leva
o Daniel, para o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é um cemitério debaixo dessa Barcelona ali dos anos 50, que guarda os livros que foram descartados, das livrarias que fecharam, dos lugares, enfim, é um santuário de livros. E aí fala assim, Daniel, escolhe um livro, e aí ele escolhe um livro chamado A Sombra do Vento, e é de um autor que não quer ser identificado, é um autor que quer sumir, é um autor que se vê atormentado pelo passado. E aí esse autor, ele destruiu todos os livros, menos esse. Então quando o Daniel ele descobre que existe esse único exemplar, o Daniel também é perseguido. E a gente vê o crescimento do Daniel, esse livro, ao mesmo tempo de um passado desconhecido e de um futuro incerto se entrelaçando. A gente imerge na Barcelona e Carlos Ruiz Zafón é mestre em trazer esse mistério envolto de muitas narrativas, sem ao mesmo tempo confundir a gente. Então, se vocês querem dar uma chance para um autor espanhol contemporâneo, Carlos Ruiz Zafón é o nome dele. Essa saga que eu falei do Cemitério dos Livros Esquecidos, ela pode ser lida separadamente. Eu comecei pela Sombra do Vento, que é o primeiro livro, mas você pode começar pelo segundo, que é o Jogo do Anjo. Eu só não recomendo você começar pelo último livro, porque aí você já vai ver muita coisa que, de certa forma, vai sendo construída nos primeiros livros. O quarto livro é Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Gente, pelo amor de Deus, o que é este livro? A gente acompanha a história de Ricardo, que é um homem apaixonado pela menina má. Essa menina má é uma menina sedutora, é inteligente, é sarcástica e faz com que o Ricardo sempre esteja pensando nela, afinal, a qualquer lugar que ele vá, ele encontra a menina má e ele é vítima dessas travessuras dessa menina. Ao mesmo tempo que a gente tem esse romance e esse não romance desses dois, a gente também passa por diversos lugares do mundo. Então, em Paris, em algum lugar do Oriente. Então, a gente vê o Ricardo viajando e essa menina má aparecendo para ele. Toda vez que ela aparece, a gente tem uma nova história, um novo sentimento dentro de Ricardo. A genialidade de Vargas Llosa é trazer essa história, esse romance, de uma forma que se entrelace com uma história política ali que ele está tentando contar. E é maravilhoso. Então, se vocês puderem dar uma chance, quiserem conhecer o Vargas Llosa, lógico que A Festa do Bode é clássico, mas Travessuras da Menina Má, nossa senhora, vale muito a pena. E o quinto livro se tornou febre lá no Clube Leituras em Série, que foi A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Gente, esse livro é bem conhecido, mas se você não conhece também não tem problema. A história é basicamente a história de duas amigas. Nós temos a Lila e a Lenu, e a história vai começar quando o filho da Lila liga para a Lenu, que elas eram melhores amigas, e diz, olha Lenu, a minha mãe desapareceu, o que aconteceu e etc e tal. E a Lenu, ela acaba não é um acesso de raiva, mas com uma forma de extravasar o que ela estava sentindo, ela decide contar a história das duas, mesmo prometendo para Lila que nunca o faria. E aí, quando ela vai contar, a gente tem que observar dois pontos. Primeiro, a Nápoles dos anos 50, o que elas sofreram nessa Nápoles, como foi a construção dessa amizade, e tudo isso vale a pena prestar bastante atenção, porque traz elementos que o segundo ponto complementa. Esse narrador, ou seja, a narração da Lenu, está repleta de vieses. O viés de como ela olha Lila, o viés da raiva de que ela está contando essa história e o viés dos sentimentos que ali, naquele momento que elas estavam vivendo, das atitudes, dos acontecimentos que ali estavam. Então, cara, é um livro maravilhoso, tanto é que uma dos membros lá do clube começou lendo Amiga Genial e já acabou a tetralogia inteira. Então, vale muito a pena. Se você quer também conhecer autores contemporâneos estrangeiros, Helena Ferrante é uma indicação. E como bônus dessas indicações, eu não poderia deixar de falar de Diogo Fontana, de Matheus Araújo, de Alexandre Soares Silva, todos os autores da editora Danúbio, que também têm feito um trabalho muito legal em publicar autores contemporâneos de altíssima qualidade. Então vale a pena a gente também apoiar essas editoras independentes e consumir essa literatura contemporânea. Eu espero que você tenha gostado das recomendações. Vale lembrar, todos os links estão aqui na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.